gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós damos início aos nossos estudos do capítulo 5. Pois é, minha gente, estamos chegando na reta final do nosso livro e nós vamos fazer um resgate aqui inicialmente para lembrar um pouco do que nós já vimos até aqui. Se você lembrar, nós começamos falando lá no capítulo 1 sobre o jeito de ser, ou seja, nós começamos falando sobre você, sobre a pessoa que você é, sobre a diversidade de pessoas que nós encontramos e como devemos respeitar as diferenças de cada um, porque temos gostos diferentes, somos pessoas diferentes e como podemos conviver, claro, de maneira harmoniosa desde que haja esse respeito. Depois nós iniciamos os nossos estudos ali no capítulo 2, onde começamos a verificar o que era então a moradia. E nós conhecemos as funções dos espaços que existem nas moradias. Nós conhecemos os cômodos da casa e verificamos também a relação das pessoas com o espaço doméstico. Logo em seguida nós avançamos, nós chegamos então nos diferentes tipos de moradias e nós conhecemos os materiais que fazem parte dessas moradias e como elas foram sendo construídas ao longo do tempo, considerando os materiais existentes e as formas também que se diferenciam conforme o local, a época e a relação das pessoas neste espaço. E então, na nossa última aula, nós fizemos um passeio pelas ruas. Na verdade, eu fiz um passeio pelas ruas, onde nós conhecemos algumas das ruas aqui de nossa cidade, algumas das ruas mais famosas, verificando ali alguns pontos de encontro e entendendo que a rua é um espaço de convivência entre as pessoas, mas que nela é possível observar diferentes espaços, construções, estabelecimentos comerciais, prédios, moradias dos mais diversos tipos. Então veja que nós saímos de um território, vamos dizer assim, subjetivo, que é o território do ser humano, nós enquanto pessoas e aquilo que nos forma, nos identifica, a nossa identidade, nosso jeito de ser. E então passamos a caminhar para outros territórios, a moradia, os diferentes tipos de moradias e logo então as ruas. E aí você vai se perguntar, e agora, para onde nós vamos? Nós vamos para os bairros. E não, dessa vez eu não vou sair pela rua fazendo gravações externas, porque não dá, né? Nós vamos conversar sobre os bairros, o que é um bairro. Você sabe o que é um bairro? Será que você sabe caracterizar um bairro? Será que os bairros são todos iguais ou eles apresentam diferenças? O que nós podemos fazer dentro de um bairro? Que tipo de construções elas existem? Que tipo de tipos? Será que tem tipos de bairros? É sobre esse tema que nós vamos falar dentro deste capítulo 5 e também verificar ali as pessoas que fazem parte desse bairro como seus moradores. Mas nós vamos fazer isso de uma forma um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui. Acompanhe agora. Então, antes de mais nada, é bom que você se lembre o que são os bairros. Os bairros nada mais são do que espaços de convivência ali entre as pessoas, dos moradores, dos vizinhos, e que eles existem há muito tempo. Na verdade, quando surgem as primeiras cidades, as primeiras ruas, elas vão se juntando e formando os primeiros bairros. Alguns desses bairros são muito antigos e atravessaram aí muitas transformações ao longo do tempo, e outros bairros surgem mais novos, acabam surgindo aí a partir dos últimos momentos que nós estamos vivendo. E nesses bairros existem diferentes elementos, como as casas, os prédios, as ruas, as construções, igrejas, escolas, enfim. Os bairros são espaços de convivência e apresentam aí diferentes elementos em diferentes tipos de bairros. Aliás, vamos lembrar também os diferentes tipos de bairros que existem. Pois é, porque apesar de apresentar esses elementos aí, as casas, os prédios, eles estarão organizados em diferentes tipos. Olha só, nós temos os bairros residenciais, que o nome já indica o que aqui tem, que vai predominar aí a quantidade de moradias. Então nós teremos prédios, casas, apartamentos, enfim, os mais variados tipos de moradias, e é predominante aí o número de residências. O segundo tipo de bairro que nós temos são os bairros industriais, aquele onde vai apresentar aí uma maior concentração de indústrias, de fábricas, que vão predominar do que outros tipos de construção. O terceiro tipo de bairro são os bairros comerciais, onde predominantemente, isto é, onde aparece uma maior quantidade de comércios. Então vai haver ali uma maior concentração de lojas, restaurantes, farmácias, padarias, supermercados, enfim,
os mais diferentes tipos de comércios, de estabelecimentos comerciais, predominando aí esse tipo de bairro. E por último, o bairro que reúne talvez até os 3 tipos de elementos que eu citei anteriormente, que chamamos de bairro de uso misto. Ele vai ter moradias, residências, comércios, lojas, pode até ter uma fábrica, e como ele vai apresentar essa diversidade, esses diferentes elementos, e não vai predominar apenas um, nós chamamos isso de um bairro de uso misto, porque aparecem todos esses elementos. E agora que você já relembrou aí algumas características dos bairros que diferenciam os tipos, temos alguns bairros que possuem algumas histórias bem interessantes. O nosso livro trouxe aqui 2 histórias que eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é a do bairro Mucuripe, lá em Fortaleza, no Ceará. É um bairro que surge a partir de uma vila de pescadores que vão praticar ali ao longo de anos a pesca, que vai servir ali de alimento tanto para as famílias, quanto também produção econômica dessas famílias, e que ao longo do tempo os pescadores ali mais velhos vão transmitindo a forma como se pescava para os seus filhos. Acontece que quando começa a ocorrer ali cada vez mais transformações, outras populações vão chegando e essa cidade vai se transformando, este bairro que fica ali na orla acaba também passando por algumas transformações. Hoje se transformou em um bairro mais residencial, comercial, de uso misto, onde aparecem ali também muitos prédios, muitas construções humanas, e que a vila de pescadores acabou sendo muito reduzida. E com o tempo também essa pesca artesanal, onde é passado de pai para filho, também foi sendo um pouco abandonada. Então isso acabou transformando as características de um bairro que nasce de uma vila de pescadores e que hoje se torna um bairro mais nobre ali de Fortaleza. Um outro bairro que nós vamos ter aqui, como destaque do livro, é o bairro de Sítio Cercado. Um bairro que tinha ali algumas lagoas e uma delas cercava então esta grande área. E se chama Sítio Cercado porque o dono deste lugar, deste sítio, tinha uma área muito grande e ele repartiu entre os filhos. E aos poucos esse bairro vai crescendo, vai ficando maior, vai ficando mais extenso ali na cidade de Curitiba, que surge de um sítio que foi repartido entre os filhos desta família, deste homem importante da cidade de Curitiba. E aí, minha gente, agora que você já conhece aí os tipos de bairro e também 2 bairros que eu acabei de destacar aqui, a história deles, é importante que você saiba que para que esses bairros tenham uma certa organização, a prefeitura precisa oferecer serviços públicos. Serviços públicos são aquilo que vai ser oferecido à população de maneira gratuita para que ela tenha ali a dignidade no seu local onde você mora. Então, por exemplo, escolas para as crianças estudarem, hospitais ou postos de saúde, ou unidades básicas de saúde, para atender ali as famílias que necessitam ali naquele bairro, iluminação pública que vai manter as ruas iluminadas para que as pessoas se sintam mais protegidas e seguras à noite. É um conjunto de serviços, obras de infraestrutura, saneamento básico que a prefeitura deve oferecer para que os moradores tenham a sua dignidade nesse seu local onde convivem ali com outras pessoas. E aí isso me faz lembrar também que é importante que a gente saiba quem são as pessoas que vivem nesses bairros e que fazem parte ali deste grupo de moradores nesse bairro. Quem vive nos bairros? Os vizinhos, moradores, comerciantes, trabalhadores, as pessoas que estão ali convivendo umas com as outras nesse bairro e que nós chamaremos isso de comunidade. Então a união desses moradores, desses vizinhos, das pessoas que trabalham nesses bairros, que estão circulando por esses bairros, que tem uma relação mais próxima com outras ali, nós chamaremos isso de comunidade. Mas você sabe o que é comunidade? Tá aí na sua tela. Comunidade é um conjunto de pessoas que convivem no mesmo espaço. Então não precisa ser necessariamente no bairro. Tá certo que aqui nós estamos falando de bairro, mas vamos ampliar esse conceito de comunidade. Por exemplo, a família, você convive com sua família, então a sua família também representa uma comunidade. A escola que você participa também é a sua comunidade, a comunidade escolar, e por aí vai. Então existem diferentes tipos de comunidade, mas aqui nós estamos falando da comunidade do bairro. Ali nessa comunidade nós veremos o modo de vida que há em comum nessas pessoas, nós veremos também o respeito e a união das pessoas nesse local, e mais do que isso,
eu vou começar a observar a cultura daquele lugar, a cultura das pessoas que vivem nesse bairro, os seus costumes e, consequentemente, eu vou entender que existe uma diversidade. Afinal, os bairros são diferentes, as pessoas são diferentes e nós devemos respeitar as diferenças que existem, as diferenças culturais nessas comunidades e também das próprias pessoas. E para manter ainda mais os bairros organizados, existem as associações de moradores, que na verdade é um grupo de pessoas que se responsabiliza por ser a voz daquela comunidade, por levar à prefeitura, ou aos governantes, ou às pessoas que eles precisam levar aquilo que a comunidade precisa. Então, por exemplo, a busca por serviços públicos de qualidade, quando determinado serviço público não existe naquela comunidade ou está precisando de uma melhoria. Por exemplo, existem bairros que não são asfaltados, então os moradores se reúnem nessa associação, discutem o que pode ser feito, que estratégia pode ser tomada e então leva a prefeitura ao pedido. Precisamos que as ruas do nosso bairro sejam asfaltadas, precisamos que as ruas do nosso bairro fiquem iluminadas. Essas e essas ruas estão sem iluminação, estão com esgoto a céu aberto. Então, é um papel dessa associação de moradores reunir ali os problemas para buscar melhorias para o próprio bairro, as pessoas que ali convivem, né? E aí, além disso, essas associações podem promover ações solidárias, campanhas de arrecadação de alimentos, de agasalhos, podem também promover atividades culturais para as crianças, para os idosos, para as pessoas daquela comunidade. Então perceba que uma associação de moradores pode, além de buscar melhorias para a sua comunidade, pode também promover algumas ações ali que vão manter a comunidade mais unida e também celebrando ali algumas atividades e algumas ações que vão buscar aí alguma mudança, quem sabe, nesse mundo que nós estamos vivendo. Então o que nós vimos nessa aula de hoje? Nós vimos os tipos de bairros, vimos ali as características que reúnem nesses bairros, se é comercial, se é industrial, se é residencial, enfim, as características dos elementos que diferenciam esses bairros. Vimos também as histórias de alguns bairros, né? O bairro de Mucuripe, o bairro de Sítio Cercado lá em Curitiba. Então, eu posso conhecer algumas características dos bairros e tem atividades sobre isso aí que eu vou mandar para casa para vocês. E também vimos o que é a comunidade, que é essa união de pessoas em um espaço, em um grupo, onde vai promover ali algumas melhorias no bairro, na escola, na família, enfim, de uma maneira mais ampla. E também vemos como que estão aí os serviços públicos nas comunidades e o que é uma associação de moradores que ajuda a melhorar aí essa comunidade, tá certo? É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixa um like aqui nesse vídeo e a gente continua conversando sobre esse assunto na nossa próxima aula, tá certo? Beijo grande, gente. Tchau!